hidrodinâmica, alguns tópicos legais sobre fluidos em movimento, que é sobre o que trata a hidrodinâmica. Pode aparecer alguma questãozinha disso em alguma prova, né? E a gente então inicia o bate-papo falando sobre o conceito de vazão. Tá legal? Vazão, que eu vou simbolizar pela letra Z. Alguns vestibulares chamam de quê? Não tem problema, tá? E o que é essa vazão? Na nossa revisão aqui, nós vamos dar uma passada breve nisso aqui. Tu imaginas então um duto ou um conduto, pode ser um cano, por que não, né? Com uma área de secção sobre a qual flui um determinado líquido. Por que não? Certo? Então nós vamos ter aqui a variação de volume no decorrer do tempo que está escoando por este determinado duto, né? E essa razão entre a variação de volume e a variação do tempo vai nos dar a vazão. Tudo tranquilo? Como tu bem pode ver aqui, as linhas de corrente no duto, né? Fazendo esse escoamento. Portanto, algumas palavras que são bem importantes na hora da tua prova para tu identificar a famosa vazão, tá? No sistema internacional, pessoal, essa variação de volume ela é em metros cúbicos e essa variação de tempo é em segundos, né? De modo que a nossa vazão no sistema internacional vai ser em metros cúbicos, né, por segundo. Mas não é muito comum ele te dar no sistema internacional problemas de vazão, porque envolve o dia a dia da gente, né? Tubulações, instalações de canos em residências, enfim. Então, é muito comum tu ver, por exemplo, aqui em cima, onde está metro cúbico, o litro. Então, e aqui embaixo, segundo. Então, litro por segundo. É uma unidade muito comum. O que eu quero que tu leve pronto é que 1 metro cúbico por segundo é o mesmo que 10 na 3 litros por segundo. Claro, né? A gente tem em 1 metro cúbico 1000 litros, né? E isso é bem interessante de tu saber, tá? Na segunda figura, eu coloco para ti a área de secção, né? E mostro a velocidade de escoamento ali pelaquela área de secção. A variação do volume, a velocidade do fluxo, ok? E aí eu mostro que existe aqui um ΔS, que nada mais é, né, pessoal? Esse ΔS aqui seria a altura do meu cilindro formado aqui por essas duas áreas de secção, né? Então eu tenho uma variação de volume, que é a área da base, vezes a altura, né? E aí eu posso escrever a vazão, portanto, como sendo ΔV sobre ΔT. Mas quem é meu ΔV? Meu ΔV é a área da base vezes a altura, que é o ΔS aqui. Então eu escrevo A vezes ΔS no lugar do ΔV dividido por ΔT. Quem é, meus amigos, o ΔS sobre o ΔT? O ΔS sobre o ΔT é a própria velocidade. Então tu podes escrever também a vazão como área vezes velocidade. Tá legal? Muito importante isso aqui, tá? Ó, área, né, da secção transversal e aqui a tua velocidade do escoamento. Tá legal, galera? Fácil, bem tranquilo. Essa é a ideia, portanto, da vazão, certo? Uma quantidade volumétrica que está fluindo por um duto ou um conduto em um determinado intervalo de tempo, certo? Eu vou aqui me afastar da tela para tu fazer as anotações pertinentes referentes a essa primeira tela, certo? Muito bem, muito tranquilo. Portanto, a questão da vazão, que pode sim aparecer em alguma prova aí dos teus exames vestibulares. Tudo certo? Muito bem. Então, agora eu te apresento a equação da continuidade. Mas o que é essa equação da continuidade? Pessoal, a equação da continuidade implica em vazão constante. Vocês notem que eu tenho aqui um tubo, um duto, onde ocorre o estreitamento. Nós estudamos isso, né? E esse estreitamento, portanto, ele tem aqui a área 1 e a área 2, e eu tenho aqui, neste mesmo desenho,
a velocidade de escoamento na região área 1 e a velocidade de escoamento na região de área 2. Notem vocês que para que eu tenha a vazão constante, né, eu tenho o que? Vazão na área 1 igual a vazão na área 2, que é o que me diz a equação da continuidade, e eu posso então, abrindo essas vazões, escrever área 1 vezes velocidade 1 igual a área 2 vezes velocidade 2. Notem, muito importante, houve um estrangulamento aqui do nosso duto e a velocidade mudou, né? Isso é claro, onde eu tenho a área maior, a velocidade é menor. Onde eu tenho a área menor, a velocidade é maior. E aí, então, a equação da continuidade pode e me assegura qualquer tipo de cálculo aqui referente a esse tubo, esse duto com estrangulamento. Tudo bem? E na prática? Tu já deve ter visto que isso acontece, por exemplo, né, quando a gente diminui a área de saída da água de uma mangueira, né? O que tu está fazendo? Tu diminuiu a área quando tu colocaste o dedo ali, como mostra a segunda figura, né? E tu está aumentando a velocidade de escoamento dessa água, né? E, consequentemente, o alcance será aumentado. Tá legal? Tudo tranquilo? Tudo de boa? Agora, cuidado, muito cuidado. No trecho em que a velocidade é maior, pessoal, aqui, ó, a pressão é menor, tá? Muito cuidado com isso. Isso é contra o senso comum. Anota. Aqui, ó, eu tenho uma pressão P grande. E aqui eu tenho uma pressão, o que? Menor, pessoal. Ó, P minúsculo, tá certo? Isso é muito, ó, no trecho onde a velocidade é maior, então aqui eu tenho uma velocidade Vzão e aqui eu tenho uma velocidade Vzinho, tá? Isso deve acontecer para fins de manter a conservação de energia no processo, tá? Muitas pessoas acham que quando se coloca o dedo se está aumentando a pressão. Não, a pressão aqui, ó, ela é menor e a velocidade é maior. A pressão aqui é maior e a velocidade é o quê, pessoal? Menor. Lembra desse esquema, tá? Da equação da continuidade. Lembra desta observação que é muitíssimo importante, tá? É contra o senso comum? É. Mas por que isso acontece, professor? Tu não vai demonstrar? Não há necessidade de nós demonstrarmos isso, que seria uma física superior. Mas é para fins de manter a conservação de energia no fluido aí, tá legal? No escoamento do fluido. Então eu saio aqui da lousa para tu fazeres as anotações pertinentes, importantes sobre isso aí, extremamente relevante. Muita gente erra, tá bom, galera? Legal então? Show de bola! A equação da continuidade, portanto, está ok na nossa revisãozinha, tá? Adiante vamos. A famosa equação de Bernoulli, claro e evidentemente que tu não vais precisar deduzir a equação, tampouco usá-la, mas eu coloco aqui que existe sim uma relação, né, aqui da equação de Bernoulli para a conclusiva, através desse tubo muito conhecido que é o tubo de Venturi, né, onde vocês podem ver aqui as linhas de corrente, tá bom? O fluxo aqui do meu fluido através do tubo de Venturi, né? E o que chama a atenção no tubo de Venturi são essas alturas aqui, né, pessoal? Que se comunica com o externo. Notem que aqui a altura é uma, aqui a altura é outra e lá a altura é outra. Então, pessoal, neste ponto nós temos velocidade 1, pressão 1. Neste ponto, velocidade 2, pressão 2. Neste ponto, velocidade 3, pressão 3. Ora, o que é a equação de Bernoulli? Que tu não precisa saber, mas é importante tu um dia identificá-la, né, como vista. O que a equação de Bernoulli nos dá? Quanto menor a secção do tubo, olha bem, quanto menor a secção do tubo, maior é a velocidade daquele escoamento. Então, olha só, a velocidade 1, pessoal, é menor que a 2, porque aqui ele está mais estrangulado, como vimos anteriormente, não é verdade? Agora, a pressão 1, ela é maior que a pressão 2, porque tu te lembra? Onde a velocidade é grande, a pressão é pequena. Show, né? A mesma coisa aqui, a velocidade de 2, ó, ela é maior que a velocidade de 3 e a pressão de 2 é menor. Então isso que nós analisamos no tubo de Venturi vem aqui da nossa famosa equação de Bernoulli, tá legal? Aqui está o objeto
que ela nos apresenta na hora de uma prova, tá? E notem que essas alturas, né, pessoal, essas alturas elas não são iguais, olha que interessante. Quando a velocidade é pequena do escoamento, a altura é maior no tubo de Venturi, naquela comunicação lá com o meio. Quando a velocidade é maior, né, aí a altura é menor. Claro, né, nós temos menos ou temos mais pressão aqui? Temos menos pressão, né, tá certo? Então a pressão de um é maior, por isso que aquela altura lá é maior, tá certo? Bem legal, eu saio aí da lousa, pauso o vídeo, anota, é bem interessante esse tipo de análise em se tratando de uma revisão, tá? Onde tu pode aí retomar o conceito do tubo de Venturi. Fechou? Vamos a um exemplo? Vamos, claro. A figura mostra um fluido incompressível, aquele em que eu não comprimo, né? Que escoa com uma velocidade V1 através de um tubo horizontal de secção reta A1. Aqui está a amostragem disso. E atravessa com velocidade V2, né? O trecho estrangulado, como eu te falei, que é uma palavra que vai aparecer. E aí ele dá a relação. Olha a relação, a área 2 é exatamente 1/4 da área 1, né? Galera, então a gente sabe que aqui vai ter uma velocidade, né? A velocidade V1, e aqui evidentemente teria uma velocidade V2 maior, porque tu já trazes esse conceito de anteriormente. Ele quer que tu dê a razão entre a velocidade V2 e a velocidade V1. Galera, tubo estrangulado, lembra disso, vazão tem que ser constante. Vazão na área 1 igual a vazão na área 2. Portanto, vale aqui a nossa equação da continuidade, né? Ó, o efeito Venturi, em que as vazões, viu isso que ele chamou de Q? Como eu te disse, é muito comum Z e Q aparecer nas provas. Então, Z1 igual a Z2. Como eu sei que a vazão 1 é velocidade vezes área, eu posso escrever, né? Velocidade 1 vezes área 1 igual a velocidade 2 vezes área 2. Aqui já coloquei para ti pronta a resolução para fazermos a nossa revisão ficar mais, né, inteligente. Passando então a velocidade 1 lá para baixo, reagrupando os termos, V2 sobre V1 igual a área 1 sobre área 2. Mas nota, pessoal, área 2 ele quer que tu substitua por área 1 sobre 4. Então o que tu vai fazer? Tu vais colocar V2 sobre V1 igual a 1 sobre área 1 sobre 4. Dá para cortar os área 1, né? E sobra que isso aqui é quem? 1 sobre 1/4, que no caso vai dar 4, que é a nossa resposta da questão letra A. Tudo bem? Certo? Sempre que tu vires, portanto, um tubo estrangulado, lembra que por efeito Venturi as vazões são constantes. Tá legal? Resoluçãozinha básica, resoluçãozinha chave aí, bacana de tu entender e levar pronto. Tudo bem? Então tá, pausa o vídeo, né? Faz aquela análise sistemática e bota no teu resumo. Viste como é fácil? Então conhecer isso aqui, né, pessoal? É bem simples. Geralmente vai ser uma jogada ou com as áreas ou com as velocidades. Perfeito. Movida pela energia solar, a água do nosso planeta é levada dos oceanos para a atmosfera e então para a Terra, formando rios que a conduzem de volta ao mar. Em um rio ou tubulação, a taxa correspondente ao volume de água que flui por unidade de tempo é chamada de vazão. Viste que ele te deu o conceito de vazão, né? Ele disse aqui, ó, a taxa correspondente ao volume de água que flui por unidade de tempo é chamada de vazão. A água que flui por uma mangueira enche um recipiente de 1 litro em 20 segundos. A vazão em metro cúbico por segundo. Ora, uma questão simples, né? Pessoal, né? Onde a gente tem a variação do volume é 1 litro. Lembra que eu te falei? 1 litro é 10 na menos 3 metro cúbico, tá? 1 litro é 10 na menos 3 metro cúbico. Isso aqui é super importante. Trazemos, inclusive, lá da hidrostática, tá? Uma vez passado para metro cúbico, é 10 na menos 3 que virou 1 metro cúbico, né? E o tempo que ele quer, 20 segundos, está aqui, ó. 1. Não esquece que na frente desse 10 na menos 3 tem o número 1, né, galera? Tá? Então, 1 dividido por 20 daria 0,5, né? É isso? Tá? 0,05, perdão, que tu reagrupa e vai dar 5 vezes 10 na menos 5 metro cúbico por segundo, tá? Aqui, portanto, letra C de Canadá.
certo? Apenas aqui era necessário conhecer essa relaçãozinha do 1 litro 10 na menos 3 metro cúbico. Tá legal? Porque em 1 metro cúbico eu tenho 1000 litros, né? Em 1 metro cúbico eu tenho 1000 litros, tá certo? Tudo bem? Então, veja que os exercícios de vazão não são exercícios difíceis, né? São exercícios tranquilos, onde tu conhecendo a definição de vazão, a equação da continuidade e um pouquinho sobre Bernoulli, tu já consegues aí te situar tranquilo nisso aí. Muito bem, pessoal. Vamos então agora para alguns tópicos sobre eletrostática. As cargas e repouso. Isso é muito importante também. E eu já começo falando para ti sobre os processos de eletrização, que são 3, né, pessoal? Atrito, contato e indução. Rapidamente aqui, eu te mostro que o atrito consiste em eu pegar corpos que estão inicialmente neutros, friccioná-los, né, de modo que um arranque elétron do outro. Então nota, eu peguei aqui o vidro e a lã, e isso existe, portanto, uma série chamada série triboelétrica, na qual tu não precisa decorar, que vai te dizer quem é que vai ficar negativo, quem é que vai ficar positivo. Notem que no atrito, um arranca elétron do outro, ficando, portanto, um com excesso de cargas negativas e outro com falta, muito bem, de cargas negativas. Notaram aqui, ó, que como a lã arrancou elétrons do vidro, ela ficou com excesso de cargas negativas, portanto ela ficou negativa, tá? A gente coloca aqui, ó, que essa aqui tem excesso de cargas negativas. Portanto, ela está eletrizada negativamente. Show? Já o vidro, ele está com falta, né, de cargas negativas, prevalecendo, portanto, as positivas, e ele está eletrizado com cargas positivas. Lembra que eletrizar é sempre fazer com que o número de cargas positivas e negativas não seja igual, né, pessoal? Porque se eu tiver um corpo que é neutro, e muito cuidado com isso, o número de prótons mais é igual ao número de elétrons menos. Isso caracteriza um corpo neutro, certo? Beleza, então. Aqui está o atrito, é aquela fricção onde um arranca elétron do outro, certinho? Deixa eu sair da tela para tu poder copiar. Beleza, galera? E agora o contato. No contato, eu tenho um corpo inicialmente neutro e um outro corpo que está carregado. Antes do contato, essa é a configuração. Durante o contato, e aqui eu tenho, por exemplo, corpos com dimensões desprezíveis, né, pessoal? Eu posso pegar a quantidade de carga de A, somar com a quantidade de carga de B e dividir por 2, né? Te lembra disso? De modo que eu vou ter aqui a quantidade de carga A' e a quantidade de carga B', né? O que acontece aqui, pessoal? Ocorre uma redistribuição de cargas, né? Isso é bem importante aqui, desde que sejam pontos, né? Que as dimensões dessas esferas não importem no problema, tá? Então, evidentemente que aqui este era negativo, né? Houve a passagem dos elétrons para o corpo A, já que o corpo B era negativo, ficando ambos, então, negativos. Viste como a gente já consegue aqui, ó, tirar uma questão de prova? A gente já consegue tirar uma questão de prova aqui. Olha, no atrito, depois do atrito, os corpos ficam com sinais opostos. E no contato, depois do contato, os corpos ficam com sinais, muito bem, iguais. E aqui prevalece, pessoal, o princípio de conservação de carga. Super importante, tá? Se eu tivesse aqui, ó, quantidade de carga A mais quantidade de carga B antes do contato, isso tem que ser igual a quantidade de carga A' mais quantidade de carga B' depois do contato, para valer a conservação da carga. Tudo legal? Então, atrito e contato, de forma assim geral, é assim que nós vamos trabalhar lá na nossa prova. Tá legal? Vale lembrar que este algebrismo é válido para quando eu não tenho as dimensões relevantes
das nossas esferas, tá? São dimensões desprezíveis, tá legal? Show? Então, bem tranquilo, né, galera? Bem tranquilo, bem de boa, tá? Lembrando que quando faltam elétrons, o corpo está positivo. Quando temos excesso de elétrons, ele está negativo. Show? Beleza, então os processos de eletrização sempre pode aparecer uma questão que outra aí que tu precisa saber. Já na eletrização por indução ou por influência, como a gente fala, né? Eu tenho aqui um corpo preso a uma haste e um suporte isolante e um indutor carregado, neste exemplo, negativamente. Nota, pessoal, que eu vou aproximar o indutor desse induzido, né? A gente viu isso na nossa aula regular. E aí o que acontece? Eu crio aqui, né, essa região polarizada, né, galera, de regiões positivas por influência do indutor e regiões negativas também por influência do indutor. Tu deve saber que um princípio fundamental aqui é que cargas de sinais opostos, né, elas se atraem, bem como tu vê, cargas de mesmo sinal se repelem. Bom lembrar também que um corpo neutro pode atrair um corpo carregado. Tudo bem? Certo? Então aqui, nessa configuração, eu criei regiões, veja que o induzido ele está ainda neutro. Ele não deixou de ser neutro pela simples aproximação do indutor nele, ok? Mas aí o que eu faço? Olha só, eu tenho aqui para ti uma amostragem de como é que seria este A negativo próximo do B, e aí este B, após polarizado, foi ligado um fio terra aqui nessa região, onde os elétrons escoam para a Terra, né, pessoal? Então a figura 1A que eu mostrei aqui para ti, mostrando que a Terra é um enorme reservatório de elétrons. Então nessa configuração, né, se eu cortar o fio, eu vou ter esse cara negativo, como era a sua configuração, e todos os excessos de elétrons dessa parte aqui escoando para a Terra, nosso reservatório de elétrons, de modo que o indutor e o induzido, né, o indutor neste caso e o induzido, ficam com sinais opostos. Tá legal? Vou sair da tela para tu entender aí o que de fato é a eletrização por indução, tá? Isso então de fato é eletrizar por indução. Notem que aqui eu só provoquei uma indução. Eu não eletrizei o corpo B, né, galera? O induzido continua neutro, apenas com uma região positiva e uma região negativa, pela simples aproximação do indutor. Agora, se eu ligar um fio terra aqui, né, galera? Se eu ligar um fio terra aqui, né, se eu fizer o aterramento aqui, né, o que eu vou fazer? Eu vou proporcionar que esses elétrons escoem para a Terra, porque eu quero que indutor e induzido tenham sinais opostos, tá legal? Então é bem bacana aqui tu colocar aqui após, né? Após a gente vai ter indutor e induzido, né? Com sinais opostos, tá legal? Essa é a ideia aí. Portanto, na eletrização, porque tu tens de lembrar, eletrizar é fazer com que o número de elétrons se diferencie do número de prótons. Certo, galera? Muito bem. Visto isso, né, nós já estudamos isso aqui, apenas uma breve revisão aí para que a gente complemente o nosso estudo, tá certo? Então aqui, ó, a relação de forças entre as cargas, né, galera? A gente sabe que se eu tenho cargas de mesmo sinal, haverá uma força repulsiva, né? Se eu tenho cargas de mesmo sinal, força repulsiva, par ação e reação, inclusive, e de sinais opostos se atraem, tá? Lembra que essas forças em módulo são iguais, formam par ação e reação, então são forças que em módulo são iguais, tá bem? Não posso simplesmente dizer que são forças iguais. Não, porque essa é horizontal para a esquerda e essa é horizontal para a direita. Elas têm sentidos opostos, logo não são iguais. Mas são forças que têm o que aqui, galera? Que têm o mesmo
módulo, não é mesmo? Independente, galera, independente do valor das cargas. Eu posso ter aqui uma carga Q1 e aqui eu posso ter uma carga 10Q1, uma carga 10 vezes maior que a outra. Posso, sem problema. Mas o módulo da força é sempre o mesmo, tá? Lembra também que assim como um corpo positivo atrai um negativo e vice-versa, um corpo neutro, né, pessoal? Um corpo neutro, né, ele atrai um corpo carregado, tá? Positiva ou negativamente, tá? Isso aqui é importante. Então, eu posso ter um corpo neutro próximo de um negativo, haverá atração, e eu posso ter um corpo neutro próximo de um corpo carregado negativamente. Então, tá? Isso é bem importante. O neutro, vamos colocar aqui, ó, ele atrai um corpo que está carregado. Vale lembrar, é bom que tu não leve pronto somente esta relação de atração, tá? Mas o neutro que atrai um corpo carregado. Show? Belezinha? Então são fatos relevantes aqui nessa análise aqui da interação entre esses pontos de carga, tá, pessoal? Quando eu falo em cargas pontuais, eu falo em pontos de carga, tá? Dimensões não importa, não importa o tamanho disso aqui, é um ponto de carga, fechou? Beleza, legal. E aqui então a famosa lei de Coulomb, onde a gente tem a relação entre carga 1, carga 2, né? A distância entre os seus centros e como eu calculo essa força. Então notem, a força é K, que é a nossa constante eletrostática, módulo de Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado, tá? Onde tu deves lembrar, né, para fins de relação aqui, que a força ela é diretamente proporcional, né, como vimos em aula. A força é diretamente proporcional ao produto das cargas, tá certo? E aqui nós temos de lembrar que a força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre essas cargas. São duas relações bem importantes. Então, se eu tiver uma distância D, eu vou ter uma força F. Se eu tiver o dobro da distância, eu vou ter F sobre 4, como a gente já estudou, tá? Lembrando, então, força igual constante eletrostática, para fins de cálculo ele deve te dar 9 vezes 10 na 9, Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado, tá certo? Beleza? E aqui, ó, módulo das forças são iguais, tá bom, galera? Isso é bem importante também na hora da brincadeira com a lei de Coulomb, a famosa força elétrica. Uma passada aqui apenas, né, para a gente poder deixar isso aqui bem claro. Tranquilo? Tudo bem? Legal. O nosso campo elétrico, né, aquela região ao redor da carga, né, onde eu posso evidenciar que se uma carga de prova for ali colocada, sofrerá ação da força elétrica, né? Então, uma região de influência, né? Aqui mostrando os vetores campo elétrico, carga positiva, gera vetor campo elétrico de afastamento. Carga negativa, gera vetor campo elétrico de aproximação. O vetor campo elétrico produzido em cada ponto, né, dessa carga geradora fixa é de afastamento, né? Um vetor divergente. E aqui a carga geradora, né, gera campo de aproximação. Notem que em cada região ao redor dessa carga eu tenho um vetor campo elétrico. Eu não preciso de uma outra carga para ter o campo elétrico aqui, porque esta, que é a carga fonte, que é a carga geradora, como a gente já viu, né, ela produz o campo elétrico em determinado ponto, certo? Aqui, então, eu coloco para ti, ó, que se uma carguinha de prova entrar nessa região, como tu bem pode ver aqui que eu coloquei, ó, olha a carga fonte, a carga que gerou o campo, olha a carga de prova negativa, ela vai sofrer ação da força elétrica atrativa, bem como se uma carguinha de prova, Qzinho, positiva, ali entrar, ela vai sofrer ação da força elétrica
repulsiva, né? Pelo princípio que já vimos. Essa força eu calculo por E do campo, módulo do campo, né? Deixa eu colocar aqui, campo, perdão, vezes o módulo da carga, né, pessoal? Tá aqui, tá? O módulo da carga, deixa eu colocar aqui o módulo para tu deixar bem direitinho nos teus estudos aí. Fechado? E aí aqui, claro, ó, força elétrica é mais E vezes Q ou menos E vezes Q. Tranquilo, sem problemas. Agora veja bem, ó, se eu tiver, pessoal, uma carguinha positiva ali, ó, uma cargona positiva gerando o campo elétrico de afastamento e colocar uma carguinha positiva ali, né? Vocês notem, aqui teria que ter uma positiva para cá, então a força e o campo têm a mesma direção e o mesmo sentido, tá? Fechou? Sem problemas. Agora, se eu colocar, notem que o campo elétrico, né, pessoal, ele sempre vai do mais para o menos. O campo elétrico sempre vai do mais para o menos, né? Para deixar bem claro. Se eu coloco uma carguinha aqui, ó, pessoal, carga de prova, tá? Positiva, ela vai para as regiões negativas, por causa da força elétrica. Tudo bem? Se eu coloco uma carguinha negativa aqui, carga de prova, ó, negativa, ela vai para as regiões de mais. Por isso é importante tu lembrar que o vetor campo elétrico sempre vai do mais para o menos, tá? Então aqui, nessa configuração, a força e o campo têm a mesma direção e o mesmo sentido, e nessa configuração tem a mesma direção, mas sentidos opostos, tá? Eu vou sair da tela aí para tu fazer a cópia disso aí, para tu fazer a análise que já está no nosso material, a gente já estudou isso aí, mas é sempre bom interpretar novamente, tá? Então lembrando aqui, ó, a carguinha de prova, quando entra na região de campo, gerada pela carga fonte, pela carga geradora, sofre ação da força elétrica, tá? Se eu quiser, eu posso, então, força elétrica igual a E vezes Q, tá bom? E vezes Q. Tudo bem? Aqui, então, só para dar um panorama para ti, né, dessa relação que existe, né, entre os campos e as forças, né? Já falamos que a força é E vezes Q, a força de natureza elétrica, né? Tá bom? A força de natureza elétrica, coloquei aqui as duas equações e a equação do campo elétrico. Olha só, campo elétrico para uma carga pontual, galera. KQ sobre D ao quadrado, tá? Esse campo elétrico aqui, que é para cargas pontuais. Vamos colocar aqui, ó, cargas, o quê? Pontuais. Muito bem, tá? Então nota, já vimos aqui, né, a força elétrica, KQ, Q sobre D ao quadrado. A relação aqui da força e o campo elétrico, força igual a E vezes Q, e aqui o campo elétrico de cargas pontuais, KQ sobre D ao quadrado. Super importante tu lembrar do D ao quadrado. Aqui eu fiz uma analogia com o campo gravitacional. Galera, né, eu botei lá um corpo maçudo, né, tipo um planeta, né, e lá uma massinha sendo, portanto, puxada, né, peso igual a massa vezes gravidade. Coloquei aqui a força gravitacional, que é Gzão, Mzinho, sobre D quadrado. Como o peso é G vezes M, ou M vezes G, né, eu posso achar o campo gravitacional ou a aceleração da gravidade, uma vez que a força-peso nada mais é do que a força gravitacional, né? Quando eu igualo a peso com a força gravitacional, eu tiro lá o campo gravitacional. Só para tu ver como é que funciona essas questões de forças que atuam à distância, né? Forças de campo, tá bem? Vale a pena lembrar, então, esse quadrinho muito bacana aqui na hora da tua prova, tá? Para tu poder, se porventura ele te pedir alguma conta, né? Estar com as equações aí na cabeça. Show? Legal? Não esquece, ó, o campo elétrico para cargas pontuais, KQ sobre D ao quadrado, tá? Isso é, portanto, revisado. Tudo bem, galera? Tudo tranquilo? Que legal! Seguimos aqui na nossa... Aqui agora eu estou te mostrando duas placas, né? Uma carregada positivamente, disposta paralela a uma carregada negativamente. Lembra o que nós temos aqui? Nós temos um campo elétrico uniforme, né? Nós temos aqui o famoso campo elétrico, o que mesmo? Uniforme, o famoso céu, né? Galera, olha só,
aqui eu tenho linhas de campo identicamente espaçadas indo do mais para o menos. Então olha a orientação do campo elétrico, das regiões mais para as regiões menos, tá? Evidente que se eu colocar uma carga positiva aqui no ponto A, ela tende a ir para o ponto B. A trajetória que ela faz não importa. O que importa, galera, é que aqui no ponto A ela tem uma energia potencial A, que é a carga vezes E vezes a distância de A. E aqui no ponto B ela tem uma energia potencial B, carga vezes E vezes a distância de B. Tá legal? Que seria isso aqui, né? A distância que ele está me relacionando aqui. Muito bem. Independentemente das questões algébricas aqui, eu quero que tu leve pronto que a força elétrica é quem vai deslocar essa carguinha. No meu exemplo, positiva para essa região mais abaixo aqui, né? Nota, né, galera? Se essa positiva está numa região mais, ela tem que ir para as regiões de menos, né? Pelo princípio, né? E aí, quem é que faz esse deslocamento acontecer? É justamente a força elétrica, né? E o trabalho da força elétrica pode ser calculado de algumas maneiras. Olha aqui, eu deduzi tudo aqui para ti, mas eu quero que tu leve pronto assim, ó, o trabalho da força elétrica é a energia potencial no início menos energia potencial no fim. Ou seja, energia potencial de A, né, menos energia potencial de B. Início menos fim. Vimos em aula isso, tá? E o trabalho da força elétrica também pode ser calculado pela carguinha vezes a UAB, que é a nossa famosa diferença de potencial. Como assim, Dani? Tipo aqui poderia ter 100 volts e aqui ter 50 volts. Então tu teria uma diferença de potencial. Nota que é importante, para ter trabalho da força elétrica, tende a haver diferença de potencial, certo? Como é que eu calculo a energia potencial elétrica? Carguinha vezes campo vezes a distância, tá certo? Como é que eu calculo o potencial elétrico, hein, pessoal? Aquela região onde existe a possibilidade de existir uma energia potencial, hein? Como é que eu calculo? Eu pego o potencial V igual a E vezes D, tá? É assim que eu calculo o meu potencial. Se eu quiser também, eu posso calcular potencial igual a K Q sobre D para carga pontual, né? Para carga pontual, certinho? Beleza? Veja que o potencial elétrico, ele é uma grandeza escalar. Ele diz para nós que é aquela região onde existe a possibilidade de haver uma energia potencial associada à carga, né? E essa diferença de potencial, olha aqui, ó, o UAB, claro que tu não precisa saber toda a dedução, né? Mas a diferença de potencial, conhecida como DDP, é o potencial de A menos o potencial de B. Tá certo? Então, é importante aqui tu saber que quem faz esse deslocamento é a força elétrica. No caso, o deslocamento espontâneo, né, galera? Mas não quer ficar próximo demais, então ele vai ser jogado lá para as regiões de menos. Legal! É a força elétrica que teve um gasto de energia para fazer isso aí. Como é que eu calculo? Então, ó, Qzinho vezes a diferença de potencial. Essa equação muito importante na tua prova, essa equação aqui, tá bom? Bem como essa equação aqui é bem importante também, certo, galera? Então aqui, vou até sair da tela, um tópico bem relevante. Claro que tu não precisa saber essas deduções que eu coloquei ali, mas é importante tu entender. Agora, extremamente importante, o trabalho da força elétrica, galera, ele não depende, olha só, ele não depende da trajetória. Isso aqui é bem importante, porque a força elétrica é uma força conservativa, tá? Ele só depende do quê? Ele só depende da diferença de potencial. Tudo bem? Então não importa se a carga faz esse trajeto ou se a carga faz esse trajeto, tá? Não importa. O que importa é que não depende da trajetória, só depende da DDP, e essa equação é muito importante. Mas, professor, como é que eu vou saber a DDP? Ora, tu vais ter uma região A com uma certa DDP, tantos volts, e uma região B com outra, e aí tu calcula, portanto, a DDP. Certo? Então,
trabalho da força elétrica, energia potencial do início menos energia potencial do fim. Lembrando que energia potencial é Q vezes E vezes D, né? Isso é energia potencial, a energia que a carga tem por estar na região de campo, ou o trabalho da força elétrica. Essa aqui é super importante na tua prova, tá bem? Claro que a Universidade Federal, ela gosta mais desses aspectos aqui, gente. Ela gosta de saber muito essa questão aí, tá? Do porquê que a carga, que foi realizado um trabalho sobre a carga, porque teve uma diferença de potencial, tá? Lembra, ó, a linha de campo elétrico sempre vai do mais para o menos, essas são as linhas de campo elétrico, tá? E aqui, né, cortando essas linhas de campo elétrico, assim, né, ó, nós temos aqui essas linhas aqui, que são as linhas, o que mesmo? São as linhas, tu deves lembrar disso, equipotenciais, tá? Onde o potencial é constante. Ao longo dessa linha, lembra, a linha equipotencial forma 90 graus com a linha de campo, tá? A linha de campo sempre orientada do mais para o menos e as equipotenciais cortam, né? Lembra, inclusive, que se eu tiver uma carga, por exemplo, aqui positiva, eu vou ter assim, ó, galera, as equipotenciais, elas vão ser ao redor desta carga. Eu botei carga positiva aqui. Eu vou ter aqui, ó, olha as linhas de campo aqui, ó, né, um campo de afastamento, tranquilinho, olha o campo de afastamento aqui, como tu bem pode ver, ó, olha o campo de afastamento, e olha aqui, as equipotenciais, ó, formando 90 graus com as linhas de campo, tá bem? Certinho? Super importante isso aí, as linhas equipotenciais. Se uma carga se movimentar na equipotencial, ou seja, se ela não sair de uma equipotencial para outra, não vai ter DDP. Se não tiver DDP, não tem trabalho. Lembra disso, tá? Então, se a carga se move ao longo de uma equipotencial, não existe trabalho no processo. Tá legal, galera? Super dica, hein? Super dica e vou te dizer, preferida da Universidade Federal, tá certo? Muito bem, muito legal de falarmos sobre isso. Vamos adiante? Vamos lá então. O famoso condutor em equilíbrio eletrostático, né? Quando é que um condutor está em equilíbrio eletrostático? Não tem fluxo ordenado de elétrons no seu interior. Aí algumas coisas acontecem. Isso é bem cobrado também, sobretudo em Universidade Federal. A gaiola de Faraday, né? O avião que pode ser atingido por um raio, que nada acontece. A famosa blindagem eletrostática, né, galera? Que cai bastante no Enem, a blindagem eletrostática, né? Associada à gaiola de Faraday. Muito importante isso, né? Então as cargas vão se distribuir na superfície externa do condutor, primeiro tópico que eu botei para ti. O campo no interior é nulo, tá? O potencial existe no interior, né? E a concentração de cargas é maior nas pontas. Vamos ver isso então? Olha aqui, se o cara estiver em equilíbrio eletrostático, né? Olha aqui, um condutor em equilíbrio eletrostático, muito importante, teórico. O campo elétrico no seu interior é zero, tá? As cargas vão ficar onde? Distribuídas, olha lá, ó, na superfície do condutor. Em geral, se coloca um monte de maisinhos assim. Tudo bem? Apenas uma representação, né? Tá? O campo elétrico no interior é nulo, como eu te mostrei aqui, mas vejam vocês que existe potencial, e ele é constante, ó, pessoal, até a região da superfície. Então, veja bem, tem campo elétrico? Não, não tem campo elétrico lá no interior. Lá dentro não tem campo elétrico. Mas tem potencial lá dentro? Tem. Quanto vale? Sei lá, tantos volts. Em B, tem potencial? Tem. Quanto vale? Os mesmos tantos volts. Tem potencial lá na superfície? Tem. Quanto é que vale? Os mesmos tantos volts. Então, o potencial é o mesmo até chegarmos na superfície. Potencial medido em volt, tá?
E aí, ó, nas pontas nós temos a maior concentração, que explica o para-raio. Inclusive, poder das pontas, tá legal? Nota, tem campo elétrico na superfície? Tem, olha lá, ó, na superfície tem campo elétrico, mas dentro do condutor não tem campo elétrico, é campo elétrico nulo dentro, no interior de um condutor em equilíbrio eletrostático. Super importante. Super importante. É uma questão teórica, é uma questão que geralmente vem teórica para ti, que tu tens grandes chances de matar. Tudo certo? Apenas sabendo isso aqui, tá? Então, oco maciço, né, pessoal? Não importando o seu formato, né? Oco maciço, não importando o seu formato. Muito importante isso aí, tá? Existe diferença de potencial DDP no interior de condutores em equilíbrio eletrostático? Não. Como não existe deslocamento espontâneo de cargas no interior do condutor em equilíbrio eletrostático, a DDP no seu interior é nula, embora o potencial não seja. Olha o gráfico do potencial até o valor do raio, galerinha. Ele existe e é constante. Olha lá, não aumenta nem diminui. Mas à medida em que eu vou me afastando, ó, ele vai caindo, tá? Conforme mostra aqui essa curvinha. E o campo, hein? Ele é zero até o valor do raio, né? E depois ele existe e vai, ó, diminuindo da mesma forma. Então, dois gráficos super importantes. Saio da lousa para tu levar pronto para a prova. Leva pronto. O gráfico do potencial em função da distância até o centro da carga. Lembra as distâncias sempre em relação ao centro da carga. Olha o potencial que existe até o raio, é constante e decresce à medida em que eu me afasto da superfície. E olha o gráfico do campo de um condutor em equilíbrio eletrostático, né? O campo em função do raio, que é nulo até o valor do raio, e existe lá na superfície, como eu te mostrei, ó, existe lá na superfície e cai, decresce à medida em que eu me afasto. Beleza? Aqui nós não vamos entrar nos outros quesitos mais aprofundados disso, mas esse é importante tu saber. Fechou? Muito bem, tá? Vamos a um exemplo aqui então? Vamos começar aqui a nossa parte de exemplos de eletrostática, tá? Olha que interessante isso aqui. Durante um sarau na casa da senhora blá blá blá, a senhora blá 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 refere-se à sua própria filha para o senhor de Severá da seguinte forma: Camille tem tanta inteligência que entenderá imediatamente tudo que o senhor lhe disser. Não compreendeu ela um dia a razão inversa do quadrado das distâncias? Veja que questão mais interessante, né, pessoal? Em qual ou quais forças indicadas a seguir a razão inversa do quadrado das distâncias está presente? Na força gravitacional entre duas partículas, na força elástica, na força eletrostática, na força de resistência do ar ou na força magnética. Então, veja, ele quer que tu conheça as equações e como que essas equações relacionam a força com a distância. Ele quer saber aonde que existe razão inversa do quadrado da distância. Na força gravitacional, olha a força gravitacional, Gzão, Mzão, Mzinho sobre D quadrado. Tem o inverso do quadrado. Força elástica, pessoal, F igual a kx. Não existe relação inversa do quadrado, né? Eletrostática, hein? Kq sobre D quadrado. Lembrando que aqui, né, é módulo, né, galerinha? Tá? Existe também a força de resistência do ar sobre uma esfera maciça ou sobre um paraquedista que cai, né? Veja, essa força de resistência do ar, pessoal, é ρ vezes V quadrado, tá? Rho é uma constante resistora, tá? Então, não tem aqui inverso do quadrado. E a força magnética, QVB, não existe também. Portanto, só existe relação inversa do quadrado na força gravitacional, na força elétrica. Tá bem? Deixa eu sair da tela para tu fazer a anotação, lembrete destas equações, dane aquela força de resistência do ar sobre uma esfera maciça. Em geral, galera, ele dá isso aqui, tá? Só tem que saber que a força ela é diretamente proporcional à velocidade
ao quadrado, tá? Em geral, ele te dá essa relação aí. Mas é bom saber, nunca é de menos saber. Fechou? Exemplo 1 foi. Olha agora. Nós temos aqui duas placas e um líquido condutor. Um líquido condutor, metal fundido, flui no interior de duas chapas metálicas paralelas, distantes de 2 centímetros, formando um capacitor plano. É o que a gente chama ali de capacitor, tá, pessoal? Duas placas dispostas paralelas, tá bom? Legal, armazenando aquela carguinha lá. Toda essa região está submetida a um campo homogêneo que vale 0,01 Tesla. Opa, tem um campo magnético aqui de entrada no plano da página, né? Um campo magnético paralelo ao plano da chapa e entrando, né, perpendicular à velocidade de escoamento desse carinha que é o líquido condutor. Assinale a opção com o módulo dessa velocidade quando a DDP entre as placas, tu viu que tem uma placa carregada positiva e outra negativa, for de 0,4 milivolt. Lembra do mili. Quem é o mili, professor? O mili é 10 na menos 3. Galera, existem dois campos aqui, tu concorda comigo? O campo elétrico, por causa da placa positiva e da placa negativa, ou negativa e positiva, eu não sei, ele não me disse qual é qual, e o campo elétrico. Então existem dois campos aqui. Ó, de modo que, para que esse líquido condutor não desvie nem para cima nem para baixo, a força magnética deve ser igual à força elétrica. Então quer dizer que aqui, ó, para não desviar, né? Porque se um desses campos fosse maior do que o outro, haveria o desvio do líquido condutor, ou para cima ou para baixo. E não é isso que acontece. Então, ó, a força magnética, que é QVB, seno de θ, eu não preciso botar o seno de θ aqui, é igual à força elétrica, que é Q vezes Z. Corta os Qs, né? Eu vou ter que a velocidade é E sobre B. Super importante isso! Super relevante tu levar pronto isso quando em uma região onde exista tanto campo elétrico quanto campo magnético, não ocorre o desvio das partículas eletrizadas que estão ali. Então, olha, tu vais colocar aqui, ó, olha que interessante. Quem é o teu E? O campo elétrico uniforme, né? Lembra aqui, ó, que o teu UAB, ele é o E vezes D. Portanto, esse é o campo elétrico uniforme, né, pessoal? Tá? O AB é E vezes D. Distância que existe entre as placas aqui, ó, tá? E aí o que acontece? Portanto, eu posso dizer que o meu campo elétrico, ele é quem? Ele é o meu UAB, que é a diferença de potencial, dividido por quem? Pela distância. Olha aqui, ó, é exatamente o que eu coloquei aqui sobre B. Claro que esse meu V sobre D fica reajustado, né? Então eu vou colocar aqui, ó, velocidade é V sobre D vezes B, vou passar esse cara lá para baixo, e aí colocando o algebrismo eu chego em 2 vezes 10, ou melhor, 2 metros por segundo, tá? Sem problemas. Mas Dani, a voltagem aqui, voltagem, né, que a gente chama de DDP, né, que muitos vestibulares, aliás, chamam de voltagem, e eu não gosto muito, é 0,4 milivolt, pessoal, é 0,4 vezes 10 na menos 3, só para tu saber. É 0,4 vezes 10 na menos 3 volt. Ou, se tu quiser, 4 vezes 10 na menos 4, tá? Como tá lá, ó, volt, tá certo? Esse mili tem que tomar cuidado, hein? E aí tu faz o algebrismo e acha a velocidade. Peraí, professor, quer dizer então, sempre que eu tiver dois campos, o campo elétrico e o campo magnético e a carga, ou os portadores de carga lá não desviarem, vale essa relação? Vale, tá? Uma questão boa para te mostrar em uma revisão, tá? Porque daí tu vai dizer, poxa, lembrei dessa questão da revisão. Tá? É claro que não tem como eu saber aqui a orientação do campo, né, galera? Porque ele não deu qual é a placa positiva e qual é a placa negativa. Show? Vamos aqui então apagar, né? São dicas aí boas de eletrostática para que tu leve pronto, para que tu faça esse lembrete, né, nos nossos estudos de revisão, tá? Vamos mais um exemplinho? Assinale o que é correto aqui
em relação a conceitos de eletricidade e magnetismo, né, pessoal? Primeira lacuna, na eletrização por atrito, lembra um arranca elétron do outro, o corpo que perde elétrons passa a ter mais prótons do que possuía anteriormente, e nesse caso fica eletrizado com carga positiva. Falso, a quantidade de prótons não muda. O que muda, pessoal, é justamente a quantidade de elétrons. Os prótons aqui na eletrostática estão agarrados no núcleo, estão lá dentro, eu não vou mexer no núcleo em eletrostática. Falso, portanto. Condutores são corpos que facilitam a passagem de corrente elétrica, pois possuem uma grande quantidade de elétrons livres. Certo? Verdadeiro, tá? Aqueles elétrons que estão mais longe, né, nas camadas mais externas, estão muito fracos ao núcleo, né? Então eles formam o que chamamos nuvem eletrônica. Eles são os elétrons livres, né, pessoal? Que são responsáveis justamente por essa questão aí de relacionar a corrente elétrica. Fechou? Lembra que elétron livre é condutibilidade elétrica, né? Que também favorece a condutibilidade térmica. Isso é bem importante, tá? Um ímã em forma de barra, ao ser cortado ao meio, dá origem a dois novos ímãs, cada um com apenas um polo. Ixi, falso. Os polos de um ímã são sempre inseparáveis. Lembra, né, pessoal? Eu sempre vou ter dois polos, né? Sempre o norte e o sul. Inseparabilidade dos polos. A bússola magnética, cuja extremidade encarnada, pintada, né, é o polo norte, aponta para uma direção definida da Terra, próxima ao polo norte geográfico, né? Verdadeiro, a Terra, lembra, é um grande ímã e o polo norte fica, né, próximo ao polo sul magnético, para onde aponta o polo norte da agulha. Quer dizer, o norte da agulha aponta para o norte geográfico, porque lá tem um sul magnético, né? Então isso aqui é verdadeiro, tá bom? Geradores são dispositivos que transformam outras formas de energia em energia elétrica. Claro, é a própria definição do gerador, tá? Ele transforma, por exemplo, energia térmica em energia elétrica. Um gerador de queima de combustível diesel, por exemplo. Chuveiro elétrico pode ser considerado um resistor. Claro, porque ele transforma energia elétrica em energia térmica verdadeira, tá? Isso aqui é verdadeiro associado a este outro, que é justamente o que é o efeito Joule, né, pessoal? Chapinha, secador de cabelo, né? Tá? A gente vai fazer isso aí, tá? Em geral, nesses dispositivos que transformam a energia elétrica em energia térmica por efeito Joule, tá? Pausa teu vídeo aí, dá uma revisada nisso aí, super bacana tu conhecer, tá? Vamos adiante? Vamos lá então. Nas ciências, muitas vezes se inicia o estudo de um problema fazendo uma aproximação simplificada. Um desses casos é o estudo do comportamento da membrana celular devido à distribuição de excesso dos íons positivos e negativos em torno dela. Bacana, né? A figura mostra uma visão geral de uma célula e a analogia entre o modelo biológico e o modelo físico. Muito bem. O qual corresponde a duas placas planas e paralelas, lembra? Lembra disso? Duas placas planas e paralelas, o campo elétrico uniforme. Eu tenho aqui um vetor campo que vai da região de mais para a região de menos, né? Entre essas duas placas, entre essa região, não fora. O campo elétrico tem sempre o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido, tá legal? Com base no modelo físico, considera-se que o campo elétrico no interior da membrana tem sentido muito fácil, né, pessoal? Olha aqui, o sentido é sempre da região mais para a região menos, né? A gente já estudou isso aqui. Esse é o campo elétrico uniforme, né? Onde eu poderia escrever aqui, né, que o UAB, né, que a diferença... mas o que é o UAB? É a famosa DDP, galera. Tu podes lembrar que é só U, se tu quiser. É o E, é o campo elétrico, vezes a distância. E que distância é essa? É a distância entre as placas, tá bom? Então, ó, o campo elétrico sempre, tu viu que questão fácil? Orientada do mais para o menos. Lembra dessas linhas aqui que cortam o campo elétrico? Como é que chamam essas linhas aqui? Muito bem, as linhas equipotenciais, não é mesmo? Tá certo? Fácil também, uma questão
que aparentemente trouxe um enunciado complexo, mas ela é bem tranquila. Ele só queria saber a direção e o sentido do campo elétrico ali no interior daquelas duas placas, tá? Vale lembrar, pessoal, que é no interior aqui, na região de fora, existem linhas, né, que vão do mais para o menos, mas não é um campo elétrico uniforme lá fora, tá? Isso aqui é uma dica boa também para tu levar pronto para a tua prova. Show? Tranquilinho? Beleza. Mais um exemplo aqui. Considere duas carguinhas. Aqui há 4 microcoulomb. Lembrando que o micro é 10 na menos 6, QB menos 5 microcoulombs. Elas estão separadas por 3 centímetros no vácuo. São pontos de carga. Elas são postas em contato e depois são reposicionadas a 1 centímetro. Então eu tinha uma carga de 4 microcoulombs, uma carga de menos 5, né? Havia uma atração entre elas, elas estavam 3 centímetros uma da outra, daí eu coloco em contato, vai haver uma redistribuição durante esse contato e aí eu vou reposicioná-las a 1 centímetro uma da outra, tá? O que vai acontecer depois, galera? Depois vai ter atração ou repulsão? Já posso matar. Sempre após o contato, haverá repulsão. Então, não é atração. Já tirei isso aqui, tá? O que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que primeiro pegar aqui, ó. Carga antes do contato tem que ser igual à carga depois. Então, se eu fizer aqui, né, pessoal? Se eu fizer aqui, ó, carga de A mais carga de B dividido por 2, né? Que é a redistribuição de cargas do contato, o que eu vou ter, galera? Eu vou ter aqui, ó, carga de A é quanto? 4 mais menos 5 dividido por 2 dá menos 0,5 microcoulombs. Vejam vocês, depois do contato, elas ficam com sinais idênticos, por isso haverá a repulsão. Agora, o que eu preciso fazer? Eu devo jogar estes valores aqui, que são iguais, dentro da expressão força igual a K, que A que é B, dividido por D quadrado. Não esquece que centímetro, tá? Para metro, eu faço vezes 10 na menos 2, para tu não errar na hora de colocar a distância. Ele mandou usar o K 9 vezes 10 na 9. Então, ó, 9 vezes 10 na 9, esquece a unidade. E aqui, 0,5 vezes 10 na menos 6 ao quadrado, porque como são iguais, eu já posso pôr ao quadrado. Dividido por 1 vezes 10 na menos 2, olha o 10 na menos 2. Para fins de que o 1 da nova distância vire metro. Viste? Fazendo isso aqui, não esquece que o 0,2 vai ao quadrado lá, então é 0,5, perdão, que o 2 vai fazer 0,5 vezes 0,5, e esse menos 6 aqui multiplica, galera, tá? Daria menos 12, potência de potência. Fazendo o algebrismo, 9 vezes 10 na 9, vezes 0,5, 10 na menos 6, ao quadrado, porque é o quadrado, Dani? Porque como são iguais as cargas, né? Eu coloco ao quadrado, olha lá, ó, tá? E por que eu não coloco menos, Dani? Porque é módulo, olha ali, ó, tá? E divide por 1 vezes 10 na menos 2 ao quadrado. Não esquece que esse quadrado vai lá no 1, 1 vezes 1 dá 1, e aqui é 2 vezes menos 2, que daria menos 4, tá bom? Chegamos em 22,5, portanto, repulsiva de 22,5. Vou deixar o algebrismo contigo, né? Para que tu lembre, isso é muito cara de Universidade Federal, tá bom? Vou sair da tela, porque essa requer um carinho especial. Tá? É uma questão bacana de ser revisitada nessas alturas aí de revisão. Tá bom, galera? Certinho? Então, a dica super relevante, centímetro, visto que ele não pediu para eu calcular a força inicial. Portanto, eu não usei o 3, né? Eu usei o 1 vezes 10 na menos 2, porque ele pediu a força depois do contato. Certo, galera? Tranquilo? Muito bem! Vamos lá, então. Vamos aqui vendo mais uma questãozinha. O esquema baixo representa um campo elétrico uniforme, no qual as linhas verticais correspondem às superfícies equipotenciais. Olha que bacana. As equipotenciais ao longo da linha, o potencial não muda. Então, se aqui é 100 volts, ao longo de toda essa linha vertical,
o potencial é 100 volts. Aqui ao longo dessa linha, o potencial é 20 volts, tá? Ótimo! Olha só, uma carga elétrica pontiforme de 400 microcoulomb, lembrando que o micro é 10 na menos 6, está no ponto A. Vejam vocês, né, galera, que essas regiões aqui, ó, são regiões positivas. Mas como é que eu sei, professor? Cara, porque o campo elétrico sempre vai do mais para o menos, né? Então, quando eu coloco uma carga positiva nessa região, espontaneamente ela vai se deslocar para as regiões negativas, né? Então vai haver um gasto de energia da força elétrica. Ele quer saber justamente o trabalho realizado pela força elétrica. Aí uma questão muito característica da Universidade Federal, muito característica, né? Então o trabalho vai ser, olha aqui, ó, carga vezes a diferença de potencial. Bem tranquilo, né, pessoal? Olha aqui, 400 vezes 10 na menos 6, por causa do micro, o 10 na menos 6 está aqui, e aqui, ó, diferença de potencial, V1 menos V2, VA menos VB, como tu queira, tá? VA menos VB, 100 menos 20, fazendo o algebrismo, 32 vezes 10 na menos 3 Joule. Bacana? Simples, bem estruturada, tá? Uma questão aí que tu pode levar pronto também para a tua provinha. Sempre o trabalho em Joule. Trabalho positivo, gasto de energia, né? Trabalho negativo, ganho de energia. Então, nesse caso, houve um dispêndio da força elétrica para fazer isso aqui, né? Dentro daquele campo elétrico ali. Fechado? E aqui, para fecharmos, os gráficos representam a relação entre duas grandezas físicas com a distância. Pô, vimos igual, né? As duas grandezas físicas em questão estão relacionadas a uma esfera condutora de raio R carregada positivamente. Olha que legal, pessoal. Olha que interessante. 0 até o valor do raio, depois decresce e constante até o valor do raio, depois decresce. Lembra disso? Ele quer que tu diga aí o que é verdade. Ah, galera, muito tranquilo, né? Eu já sei que esse gráfico aqui é o gráfico do quê? Do campo elétrico em função da distância e esse do potencial, né? Então aqui, ó, a intensidade do campo elétrico é nula no interior e decresce com o quadrado da distância. Então a primeira, que ele dizia o quê? O gráfico X versus D é o campo elétrico com a distância. Campo elétrico com a distância, certo? E o gráfico Y apresenta a relação do potencial com a distância. Também está certo, né, pessoal? O potencial elétrico é constante, tá? Até o valor do raio e depois decresce, né? Inversamente proporcional à distância. Cuidado, hein? O campo é inversamente proporcional ao quadrado da distância e o potencial é inversamente proporcional à distância. Muito bem, certo? A esfera condutora é obrigatoriamente maciça? A relação entre o campo é essa? É a mesma do potencial? Vamos responder? Olha aqui, a esfera pode ser oca ou maciça, como eu já te falei. E aqui, ó, nós já justificamos no item 1 e 2 que aqui é o inverso do quadrado para o campo e aqui é o inverso da distância para o potencial. Tudo beleza? Muito bem. Um apanhado geral da parte de hidrodinâmica e eletrostática, com ênfase na eletrostática, para reforçar teus estudos. Um bom resumo, estrutura bem e uma boa prova. Um abraço do Dani.